Jesus revelou, se você não for humilde, pequenino, humilde, se você não for, você não vai receber de Deus revelação, entendimento da Bíblia Sagrada. Você não vai entender, vai pregar o erro em nome de Deus. Quem é pregador vai pregar o erro em nome de Deus. Vai ser uma ruína para você e para aqueles que vão te ouvir, porque você vai ensinar o erro em nome de Deus, já é muito grave. Uns ensinam por ignorância, outros por malícia. Aí já são pessoas falsas, que pecaram contra o Espírito Santo, nem perdão tem mais. Eles querem ser assim, falsas. Como aqueles doutores da lei, sumo sacerdote, aqueles que crucificaram Jesus Cristo, tinham pecado contra o Espírito Santo. Sim. Como é que podiam ser perdoados? Nunca. Mas não é Deus que não queria, era eles. Então, estou falando a você que pregue e ensina o erro em nome de Deus, mesmo sendo um grande pregador, famoso até, famoso, tem título de profeta, de pastor, missionário, título de sacerdote, padre, recebido de homens ou da igreja, ou que você mesmo se intitulou, dizendo, eu sou um profeta, eu sou um apóstolo, eu sou um missionário, um pregador. Mas na verdade não é. No fundo não é. Alguns são, sim, alguns, muito poucos, que entenderam o que Jesus quis dizer quando, se você quer ser meu discípulo, se você quer me seguir, você vai precisar renunciar a si mesmo, renunciar a tudo que você tem, renunciar e tomar a tua cruz todo dia. Vai ter perseguição, tentação, dificuldade, sofrimento todo dia. Sim. Não pense que você vai ficar livre, vai ser o maior paraíso dentro de você. Vai ser só felicidade e alegria, porque você está caminhando com Jesus Cristo. Então, nem o mal, nenhuma injustiça vai acontecer contra você, porque você é de Jesus Cristo. Não. Isso é mentira. Mas quem segue a Jesus Cristo e quer seguir, como ele diz, renuncia tudo. Não pode amar mais seu pai, sua mãe, seus filhos, suas coisas, sua vida, mais do que a mim, Jesus disse. Então você não pode ser meu discípulo. Não é digno de mim, significa, você não pode ser meu discípulo. Não pode ensinar a palavra, pegar a palavra. Não pode ser um líder, um chefe. Não pode servir no reino de Deus. Cuidando dos irmãos, pregando a palavra. Sendo um líder, um chefe. Não pode. Você precisa ser humilde. É que Jesus, no dia em que ele lavou os pés dos discípulos, ele estava fazendo uma coisa que os escravos faziam. Eles estranharam. Jesus pegou uma toalha e uma jarra de água, começou a lavar os pés. Pedro não queria, não estava entendendo. Mas Jesus disse, se você não quiser, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro disse, lava-me todo. Não, você não está entendendo ainda. Você já está purificado, mas nem todos. Ele lavou o corpo, não precisa lavar o corpo todo. Mas se vocês entenderem e colocar em prática o que eu estou falando, vocês serão felizes. É humildade. Jesus está ensinando a humildade. Jesus era o mestre, e é o Senhor dos senhores. E como é que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que está sentado no trono, e que ia sentar, né, porque ele estava pregando ainda a palavra de Deus, o reino de Deus, e lavar, ele era um líder, um mestre, e lavar os pés dos discípulos, coisa que os escravos faziam, que João Batista disse, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. João Batista estava dizendo, não sou digno nem de ser escravo dele. Nem de ser escravo. Escravo que desatava a sandália dos pés dos senhores, do patrão. Naquele tempo, tinha os escravos e as escravas, que moravam na casa de pessoas que tinham recursos financeiros, gado, terras. Os escravos que lavavam os pés, quando os patrões chegavam, lavavam os pés, andavam muito de sandália, calçados que sujavam de lama, de pó, caminhavam muito a pé. Jesus estava dando um exemplo, se fazendo de escravo para ensinar a eles, vocês precisam fazer isso uns com os outros, vocês precisam de unidade, harmonia. Você não pode se exaltar, querer ser um maior que o outro. Vocês querem ser servido? Não, vocês têm que servir. Quem vai lavar a louça? Ah, eu não.
Eu também não. Você? Não, eu também não. Quem vai lavar? O mais humilde, o mais simples. Esse é o maior, Jesus está falando. Então, todos os seres humanos é assim, eles querem ter o melhor e ser servido. Tem coisa melhor do que ser servido? Não tem. Mas Jesus está ensinando o contrário. Se vocês querem ser grandes no reino dos céus, se vocês querem ensinar a palavra de Deus, vocês têm que ser humildes. Senão vocês não vão entender nada, coisa alguma. Jesus estava ensinando o contrário do que o mundo na época ensinava. E hoje está nos ensinando também. O que o mundo ensina, o que o mundo prega, é que você tenha que ganhar muito dinheiro, ter fama, ter glória, títulos desse mundo. Que você seja servido, tenha um montão de funcionários que possam te servir, empregados, empregados. Ser governante, não. No reino de Deus é diferente, ao contrário. Você precisa ser humilde. E para ser humilde você tem que renunciar muita coisa para poder ter essa graça, essa unção, essa autorização da parte de Deus para ensinar e pregar a palavra de Deus. Não é porque pessoas que ungiram você como bispo, sacerdote, ou papa, ou diácono, ou missionário, que você está ungido por eles, que você é autorizado por Deus a pregar e ensinar. De jeito nenhum. Muitos não. Infelizmente. Até aqueles que estão ungindo também não tinham nem esse direito de ungir. Porque não estão vivendo e praticando o que Jesus ensinou. Mas, primeiro, você tem que buscar isso, essa humildade na oração. Estou ensinando você. Você precisa, seja grande, seja pequeno, seja lá quem você for. E como é difícil, pessoas que já têm muitos dons, pessoas que já estão muito tempo na igreja, pessoas que já são lideranças, já são bispos, sacerdotes, pastores, pessoas que já têm muita gente debaixo do seu comando, receber a palavra que Jesus ensinou, a palavra que eu estou falando, pregando a você, é o que Jesus falou. Então não é o que eu estou, não é minha ideia, minha palavra, é a palavra de Deus. Por isso nós pegamos a palavra de Deus, pregamos, ensinamos e interpretamos para você. Da forma certa, correta. Mas há tanta confusão, tanto orgulho, soberba, por isso a divisão. Então, estou ensinando você a ser humilde para entender, começar a entender a palavra do jeito certo. Para poder cumprir. Se você não entender, como é que você vai cumprir? Entendeu errado, vai cumprir errado. Vai ensinar errado. Pronto, está tudo perdido. Peça isso na oração. Senhor, não me deixe ser soberbo, não me deixe ser orgulhoso. Senhor, me perdoa, Senhor. Eu sou um grande pecador, não tenho valor nenhum, sou igual a todo mundo. Dá-me força, dá-me poder, dá-me graça. Ajuda-me a carregar a cruz. Ajuda-me a entender a tua palavra. O que é ser um verdadeiro discípulo. Senhor, eu quero pedir perdão, não consigo. Eu quero perdoar, não consigo. Não estou tendo força. Existe uma soberba, um orgulho dentro de mim. O Senhor manda reconciliar e eu não fui. O Senhor manda perdoar e eu não consigo perdoar. Ajuda-me, socorra-me, dá-me humildade. Arranque do meu coração essa erva daninha, essa parasita que o demônio plantou. Soberba e orgulho. Senão eu vou me perder e todos os que estão comigo vão se perder. Estou ensinando, pregando a tua palavra, mas não estou cumprindo. Não estou cumprindo aquilo que eu estou pregando. Falo de amor, mas não amo de verdade. Falo de perdão, mas não perdoo. Falo para pedir perdão, mas eu mesmo não peço. Senhor, dá-me humildade, dá-me sabedoria divina. Arranca do meu coração a soberba e o orgulho, que gera divisão, briga e inimizade. Faça essa oração, peça humildade.
Lute pela humildade. É a excelência, é a rainha de todas as virtudes. Sem humildade, você não será salvo nunca. Sem humildade, ninguém poderá ser salvo. Foi Jesus quem revelou isso. Disse através de Pedro, revista-se de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, dá sua graça aos humildes. Então, ele dá a graça aos humildes, revelação, entendimento da palavra de Deus, para você pregar, ensinar e cumprir. É Deus que dá, mas para o soberbo ele não dá, para o orgulhoso não dá. E quase todo mundo está orgulhoso e soberbo. É como eu falei anteriormente, não pede perdão, não se reconcilia com as pessoas, ofende, está devendo, não vai lá conversar. As pessoas lhe devem, causam mal, não perdoa, de jeito nenhum, processa. Só o fato de processar já está mostrando uma falta de perdão, já está mostrando um orgulho. Então, o orgulho, a soberba, ela não deixa, ela não permite que você vá se reconciliar, pedir perdão às pessoas que você discutiu, brigou, houve um desentendimento. Não deixa. Não deixa você ter unidade, de jeito nenhum. Nem as pessoas com você. A soberba não deixa você perdoar. E como você vai pregar a palavra? Como você vai entender a Bíblia Sagrada? Como você vai salvar os outros? Como será uma conversão verdadeira, aqueles que estão te seguindo ou te ouvindo? Nunca vai ser. É um povo doente. Doente mentalmente, socialmente, emocionalmente, espiritualmente. Um povo doente. Um povo que ainda está na escuridão e é escravo de muitos vícios e paixões. Um povo como você e como muitos, desonesto com os outros, que trata mal os outros, e não se reconcilia, não se humilha. Então, irmãos, um dos sinais bem visível é esse que eu acabei de falar. Quanto tempo você não pede perdão para ninguém? Quanto tempo você não perdoa esse ou aquele? Dívidas financeiras e de coisas também, que a pessoa empresta e que se estragou, que a pessoa emprestou e não devolveu, também, e coisas que lhe causaram dano, foi roubado, foi extorquido, por causa de fraude, de diversas formas, circunstâncias diferentes, causaram dano, desse jeito ou daquele. Então, existe essa falta de perdão, essa falta de reconciliação. E na igreja, nos grupos também, Jesus fala de unidade. Que todos sejam um, Pai, como eu sou um com o Pai, que todos sejam um. Que todos vocês sejam unidade. Nós precisamos dessa unidade. Ela não existe, infelizmente, só no meio de alguns. É dessa unidade. E ela vem, e ela é gerada pela humildade. Então, com Deus a humildade e com o demônio o orgulho. Se tem orgulho aí, é coisa do demônio. Você sempre vai estar sendo usado, infelizmente. E aí, se você não arrancar daí do seu coração essa mania, esse mal, esse parasita, você vai se perder e aqueles que te ouvem também. Você ouviu no primeiro vídeo o texto que pegamos? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16, como deturpavam e torciam as palavras que o apóstolo Paulo pregava, tinha partes difíceis, e Pedro disse, estão deturpando, torcendo, pregando o erro em nome de Deus, como fazem com as demais escrituras, para a sua própria ruína. Que isso não aconteça com você. Nós sabemos que está acontecendo, de modo geral, entre os católicos, evangélicos, pentecostais. Só pelas divisões que existem, a gente já vê. Falta de hospitalidade, de caridade, discriminação, descaso com as pessoas, falta de perdão, de perdoar, caridade fraterna, essa falta de entendimento, comunhão com a interpretação da Bíblia Sagrada, dos textos da Bíblia, pelo menos no Novo Testamento. Está faltando? Está, por causa dessa falta da humildade. Peça a Deus, busque e procure de todo o coração que você vai achar.